Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos de Ideal Espírita Cristão. É com muita alegria que damos por iniciado a nossa reunião de estudos da Casa do Caminho. O tema proposto para essa noite falará sobre a exaustão e a nossa tarefeira Edel Stancioli nos trará reflexões acerca desse tema. Antes de iniciarmos a nossa preparação para essa reunião, gostaria de dar um recado que fala sobre o tratamento espiritual, que ocorre no primeiro e terceiro sábado de cada mês. Para aqueles que querem uma orientação espiritual ou querem uma informação de algum ente querido, para vocês gostaríamos de pedir que nos mandem nome completo, data de nascimento ou desencarne e endereço. E o motivo da orientação. Realizaremos aos sábados, de 8 às 9 da manhã. Para aqueles que querem apenas um passe, que estejam nesse momento, que estejam em prece ou estejam fazendo uma leitura edificante. Então, vamos iniciar nosso momento de preparação. Vamos respirar devagar, lentamente, para que a gente possa receber da espiritualidade amiga esses eflúvios divinos, para que possamos serenar os nossos corações, nos preparar para poder receber do mais alto as benesses dessa reunião. Vamos elevar os nossos pensamentos. Querido Mestre Jesus, nós vos agradecemos pela oportunidade bendita desse estudo. Anima, Senhor, os nossos corações para que possamos, ao longo desta noite, levar os nossos pensamentos àqueles irmãos necessitados, que possamos auxiliá-los com nossas preces, as nossas mentalizações de energia, para que esses irmãos recebam de Ti, Mestre querido, o amparo e o auxílio, para que todos aqueles que se sentem angustiados, sofridos, possam receber essas energias, essas emanações fluídicas, para que possam renovar as suas esperanças. Querido Mestre Jesus, abençoa-nos hoje, agora e sempre. É com você, Edel. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje nesse canal da Casa do Caminho, que é dedicado para discussões acerca das nossas coisas individualmente ou coletivamente aos olhos da doutrina espírita. E no dia de hoje nós escolhemos falar sobre a exaustão. E a exaustão, ele é um tema tão antigo e ele é um tema tão atual. E será porque nós estamos todos exaustos? Será porque o nosso planeta Terra está exausto? Nós estamos vivendo um tempo planetário que o nosso irmão José Grosso colocou com bastante precisão em simples palavras. E ele nos disse, num desses sábados de trabalho na Casa do Caminho, que nós estamos vivendo um tempo planetário extremamente delicado, tanto do ponto de vista terreno, quanto do ponto de vista espiritual. E será que é agora que o nosso planeta está vivendo isso? Ou essa exaustão, ela vem de longo tempo? E como que ela acontece na nossa vivência planetária e na nossa vivência individual? Se todo mundo pensar quem éramos nós ontem e tudo que aconteceu ao longo de um ano, né? Cada um de nós pode rememorar que vida teve até o presente momento. Como que a vida era?
né? Quem constituiu a família, vivia em família, o que a gente fazia no trabalho, como era o nosso dia a dia do ir e vir. Nós temos um príncipe planetário, nosso mestre amado Jesus, que levou muitos e muitos e muitos e muitos milênios perdidos na dobra do tempo, até ele chegar a ser o espírito que é, o espírito de escol, o espírito de brilho límpido. E Jesus, esse mestre que nos ama de uma maneira profunda, nos compreende, nos acolhe, nos auxilia, ele levou um tempo longo demais para criar esse planeta para o nosso uso. Esse planeta, né, nosso planetinha azul tão lindo. Será que nós temos parado na nossa vida para ter um só momento de gratidão por esse planeta, por tudo que foi feito até o presente momento, para a vida que a gente leva aqui? Será que nós temos pensado qual é a importância de cada encarnação? Quando nós todos já sabemos que aqui, encarnados, a nossa evolução muitas vezes é mais rápida do que na erraticidade. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa oportunidade? O que nós temos vivenciado no nosso planeta? Será que a gente, em todo esse tempo, para trás deste um único ano, de março do ano passado até terminando, né, nesse março agora, que nós já estamos entrando para 1 ano e 1 mês de pandemia, como é que era a nossa vida? Todo mundo já parou para meditar? Será que a gente já pensou? Para que tanta correria? Para que tanta angústia? O que nós temos priorizado na nossa vida? Que estado está o planeta? Eu não sei se vocês se lembram que no ano de 2001, quando as Torres Gêmeas foram derrubadas, né? Existem até várias teorias que não vem ao caso discutir sobre essa questão, mas enfim, aquele foi um momento planetário extremamente decisivo e a ponto estava o planeta de parar em uma terceira guerra mundial. E nossos amigos, né, nossos irmãos que vêm aqui nesse planeta sempre nos auxiliar, eles informaram muitas vezes, em várias reuniões, que naquela hora o planeta Terra estava circundado por uma grande onda que, vista do espaço, se afastando um pouco da Terra, ela era vista como um grande dragão, com cabeça e cauda, com um semblante bastante terrível que envolvia todo o nosso planeta. Mas será que o que era aquilo? Era formado pelas nossas formas de pensamento, nossas formas de angústia, né? A questão belicosa entre uma nação e outra, todas as guerras civis que estavam arrasando o nosso planeta e até hoje elas estão aí oprimindo diversos povos, diversas culturas. E esse momento planetário, ele atingiu o ápice agora. Naquele momento houve um tempo de calmaria, que eu acredito que a espiritualidade maior, nossos irmãos esperavam mais de nós. E nós caminhamos para um mesmo momento planetário que é este que nós estamos vivendo agora. E tem muita gente com quem eu converso que entende esse momento planetário como um castigo divino, entende a pandemia como uma praga, uma coisa muito ruim e nociva. E eu, do meu ponto de vista, posso dizer a vocês que eu entendo esse tempo como um tempo de amor, que Jesus está cuidando de todos nós, como um tempo de refazimento, como um tempo até como um tempo de refazimento, como um tempo que foi dado a este planeta e aos seus habitantes uma nova chance. E se a gente pensar do ponto de vista científico, o que está acontecendo no planeta hoje? Hoje nós temos, como vocês veem, pela globalização,
uma pessoa um dia está na África, outro dia está nos Estados Unidos, outro dia está no Brasil, outro dia está na Terra do Fogo. Não existe mais fronteiras. Então hoje a gente é um tempo de ir e vir. Cada hora a gente está em um espaço diferente. Os povos mudam, né? As pessoas mudam. Nós temos vários países recebendo povos de outra nação, porque não tem mais condição de vida, de liberdade, né, de subsistência em alguns locais planetários, e isso sim é uma coisa muito triste. E nesse ir e vir de todas as pessoas, das culturas, pelos movimentos que estão sendo desencadeados no planeta, o que tem acontecido no planeta? Tem acontecido muitas infecções, muitas doenças emergentes, reemergentes, e hoje, cientificamente, existe um conceito que está sendo aplicado em todo mundo que se chama One Health, ou saúde única, onde não se pode mais, por exemplo, olhar somente a saúde humana, tem que ser compartimentalizada, mas olhado em conjunto, a saúde humana, a saúde animal e a saúde planetária, a saúde do ambiente, porque hoje a interação já é tão grande nos modos de produção, na condução, né, do ir e vir, na condução das políticas públicas de saúde, seja ela animal, seja ela saúde humana, seja ela produção de alimentos. E por que será que foi um fenômeno biológico que foi utilizado para mostrar para nós um novo momento planetário, né? De onde veio esse vírus? Por que ele está circulando agora? Por causa de todas as mudanças que houveram no planeta, desmatamento, né, para a produção de alimento para ser humano, aí animais, né, e micro-organismos, eles co-circulam, e esse vírus hoje a gente sabe que ele tem várias teorias, mas a teoria mais forte é que ele veio de morcego até o ser humano. Isso aconteceu com ebola, com outros vírus. Então, a gente pode colocar que o evento que está se passando biologicamente falando é um evento normal do nosso planeta. Mas a conjunção inteira da questão pandêmica, ela deve ter sido muito bem pensada. Que o que a pandemia nos trouxe? A pandemia nos trouxe igualdade de culturas, igualdade entre as nações. Todas as pessoas no planeta estão vivendo o mesmo momento, e nada mais importante para a gente entender que a dor do nosso irmão reverbera em nós, que a dor de um ponto planetário reverbera em toda a Terra. E vários recados, vamos dizer, têm chegado da espiritualidade até o nosso planeta, explicando que esse momento, sim, é um momento de dar graças, é um momento de se entender que ou haveria uma terceira guerra, que seria arrasadora, não só para o nosso planeta, mas para todas a estrutura, né, cósmica que tem ao redor de nós. Será que nós temos o direito de fazer um estrago de tamanhas proporções? Mas por que isso não aconteceria? Porque Jesus, que é nosso mestre, ele está no leme, e ele nos daria certamente uma nova condição de pensar. E por que será que esse tempo de exaustão tão atual, ele retornou ao nosso planeta? Tem um porquê de tudo isso, para que a gente pare, para que a gente se unifique, para que a gente compreenda que a dor de um ponto planetário reverbera em outro ponto planetário. Como é que nós chegamos a um estado de egoísmo tamanho, mas ao mesmo tempo, agora existe uma inversão. Nesse momento planetário, eu acredito que nunca se rezou tanto, nunca tanto pensamento no bem, de ligação com qualquer tipo de crença e de fé,
de olhar para a humanidade como todos sendo irmãos. Eu acho que esse é um momento também pungente e muito especial. E se a gente pensar na exaustão, como nós vamos corrigir esse percurso? Lembra que há um ano atrás todo mundo queria férias, queria um tempo para estar em casa, queria um tempo para estar longe de todas as coisas que nos estafam? Pois bem, estamos a maioria de nós em casa, aí vocês podem colocar em condições monetárias não tão agradáveis, ou que deixam muitas pessoas em condição de falta de alimento, falta de cuidado, ou o estado que chegou ao nosso sistema de saúde. Então, que tempo de pensar é esse? É o tempo de pensar que nós mesmos trouxemos para esse tempo planetário. E ele está sendo usado por Jesus e todos os seus trabalhadores para nos reajustar. Todo mundo não queria um tempo de parada, de refazimento em um ano, um único ano. Quem de nós não pode dizer que repensou a vida, que viu a vida inteira passar, num átimo de segundo? Muitos perderam a família, muitos perderam os bens amados, mas muitos também tiveram a vitória das pessoas a quem amamos retornarem para nossa casa, para nosso convívio. Por quê? Por que será que uns vão e os outros ficam? E o que será que nós temos que enxergar nesse momento planetário para a gente entender a exaustão? E aí, sobre a ótica do nosso irmão Hamed, que escreveu no livro Um Modo de Entender, uma nova forma de viver, ditado por Hamed, é o Francisco de Espírito Santo Neto. Ele vem mostrar para nós a exaustão sobre uma ótica individual e coletiva, de que se estamos exaustos, a quem devemos procurar? E ele diz, nas palavras de Jesus, segundo Mateus, no seu capítulo 11, versículo de 28 a 30, vinde a mim, todos os que andam em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, será que a resposta é retornar às pegadas de Jesus, que há mais de 2000 anos está aí pronto para nos auxiliar, que de tanto amor veio para esse planeta, encarnou nesse planeta, nas condições que todos conhecem, e veio trazer de volta para nós o amor. Foi isto que Jesus veio nos ensinar. E será que a gente prefere o jugo pesado, o fardo pesado, o jugo duro, da maneira que todos nós temos vivido? Por que será que estamos e somos exaustos? E segundo Hamed, ele nos diz o seguinte: teu cansaço ou fraqueza é fruto de tua falta de limites. E aí, se vocês colocarem para o coletivo, o que a falta de limite de cada um de nós vai impactar no planeta? E Hamed diz: o excesso de bagagem que carregas e que torna a tua vida mais pesada se deve à suposta necessidade de exagerado controle das coisas e das pessoas e a falsa ideia de que és superior em tudo que fazes. Será que Hamed está sendo pesado? Ou isso é exatamente o que cada um de nós tem vivido? Qual que é o nosso limite? O que eu trouxe de bagagem durante o tempo que eu caminho sobre a terra para as minhas costas? E por quê? Por que a gente tenta controlar tudo, que a gente tenta controlar todos? Só pode ser por orgulho. Por que a gente não delega, não reparte?
porque a gente é tão orgulhoso que quer controlar tudo. A gente quer controlar tudo no trabalho, a gente não delega, a gente se sente superior, a gente sempre pensa que faz melhor do que o outro faria, e isso quase todo o tempo. E dentro da nossa família, que segundo Chico, é o cadinho mais importante que nós temos na Terra, é aonde a gente respira o hálito daqueles com quem a gente deve conviver para melhorar, né? Nosso passado e, queira Deus, nosso bom futuro. Então, até dentro da família, como é que a gente se relaciona como marido e mulher, como pai e filho, como irmãos, né? Nos nossos trabalhos? Por que que a gente tem essa necessidade tão absurda de controlar as coisas e controlar as pessoas? Então, Hamed vem nos colocar de maneira muito precisa que existe a época certa para cada um saber o que é preciso para se desenvolver. Como que nós podemos ser tão orgulhosos de imaginar que nós sabemos o tempo do outro? É a questão de sempre ver no outro aquilo que a gente não enxerga em si mesmo. Então, na realidade, muitas vezes, principalmente, mas não somente em família, a gente sabe tudo que é muito bom para o outro, mas a gente não enxerga o que está, né, bloqueando a nossa visão. E a gente também, muitas vezes, a maioria de nós, pelo menos, não dá ao outro o tempo do entendimento. Cada um de nós está numa faixa de desenvolvimento. Cada um de nós tem um entendimento, tem o tempo de despertar. Imagina se a gente pegasse uma lagarta e abrisse, a gente ia perder o tempo da borboleta. É a mesma coisa. Quanto tempo uma semente frágil e pequena dorme no seio da terra antes de virar um jacarandá frondoso? Há tempo para tudo debaixo do céu. E Hamed coloca que quando a gente quer, toma o trabalho do outro, do desenvolvimento, quando a gente quer que o outro compreenda, obrigar o outro no sistema tanto individual quanto coletivo, nós estamos desprezando. E desprezar é sentir ou manifestar desconsideração por alguém ou alguma coisa. Então, isso é uma atitude muito inadequada nas estradas de nossa existência evolutiva. Como que a gente vai querer tomar para nós aquilo que o outro tem que progredir? Se a gente está fazendo isso, nós não estamos retrocedendo porque a gente não retrocede. Mas será que nós também não estamos perdendo o nosso tempo precioso de burilar nós mesmos? Eu me lembro muito bem de uma passagem que Paulo conta da sua própria vida, que logo depois, né, que ele ficou aquele tempo de cegueira, quando ele viu a luz de Jesus e entendeu, né, a chamada de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois desse tempo, Paulo, né, que era Saulo, foi até Gamaliel no deserto, que era o mestre dele, o grande mestre que antes esteve na sinagoga, mas ele era destinado a coisas maiores pelo seu espírito pacificador, que já se expressava nessa vida. E ele foi até Gamaliel, e Gamaliel teve longas conversas com ele, e depois disse assim: Paulo, eu vou te dar, você vai sair expressando a vida e a história de Jesus, você sabe muitas línguas, você pode ir a muitos povos, e você vai falar, vai fazer o ensinamento da vida de Jesus. Mas eu vou te dar um tear, e você vai aprender a comer com o suor do seu rosto, porque você não pode ser pesado a ninguém. E naquele momento, na minha parca compreensão, eu entendi que Gamaliel estava falando de tudo. Não era só do ato de trabalhar para se sustentar, era do ato de olhar para si e não ser pesado a ninguém. Então, se eu cuidar de mim mesmo,
eu não vou me exaurir tentando uma tarefa hércula de querer mudar o outro, ou todas as coisas, ou controlar todas as coisas, porque mal e mal a gente consegue modificar só a gente mesmo, e é à custa de ingentes esforços. E outro ponto que Hamed coloca e nos chama a razão crística, que todos somos importantes e fomos chamados a dar a nossa contribuição ao universo. Então, nesse tempo de parada que Jesus planejou para nós podemos meditar: que contribuição eu estou dando ao universo? Então, nosso orgulho quer nos transformar em super-homens, né? Super-mulheres, fazendo-nos sentir heroicamente estressados. Não é interessante o que a gente faz com a gente mesmo? Chegar em casa exaurido: nossa, eu trabalhei milhões de horas hoje, nossa, olha como eu sou forte, né? Eu consegui terminar o trabalho X, o trabalho Y, eu consegui distribuir isto e aquilo, eu consegui fazer o trabalho de 3, 4, 5 que não fizeram. Chega em casa a ponto de explodir, super estressado, mas se sentindo um herói, heroicamente estressado. Olha que coisa pouco inteligente. Então, nós poderemos agir no processo de formação e progresso das criaturas. Cada um de nós tem que dar o seu quinhão para que as pessoas progridam, para que o mundo progrida, porque outros estão dando o quinhão para que a gente progrida, para que a gente seja melhor, para que a gente consiga acessar outros patamares. E nunca nós poderemos forçar o progresso e nem tampouco criticar o seu andamento. Quem somos nós se a gente pensar na bolinha que o mundo é, se a gente imaginar que num ponto do planeta como agora é noite, no outro plano é dia? A gente tem que entender que nós temos uma visão muito curta. Então, como nós queremos controlar a tudo e a todos? Isso só vai nos gerar estresse, uma sensação vazia e não verdadeira de dever cumprido, quando a gente devia estar tomando conta de nós mesmos. E dessa forma, nós não seríamos, como Gamaliel ensinou a Paulo, pesados a ninguém. E no livro dos Espíritos, no seu capítulo 10, da Ocupações e Missões dos Espíritos, lá está escrito que a missão primordial das almas é melhorarem-se pessoalmente e de concorrerem para a harmonia do universo. Nós não estamos aqui de graça. Essa é uma oportunidade fabulosa de melhoria do nosso espírito. Então, o que nós estamos fazendo por nós e pelos outros? Qual que é o quinhão até mental, até de forma pensamento? Qual é o quinhão que nós estamos dando para o mundo, executando as vontades de Deus? Nenhuma pessoa pode realizar a tarefa da outra, por mais que a gente quer. Esse é o tempo de meditar sobre isso. Por que estamos exaustos? Porque o planeta está exausto. Nossas experiências terrenas, elas são necessárias ao nosso aprimoramento. E a experiência terrena do outro é necessária ao aprimoramento do outro. Eles não vão viver por nós e nós não vamos viver por ele. Quanto tempo mais nós vamos necessitar para compreender essa máxima que há tanto tempo nós ouvimos de diversas maneiras? E eu queria colocar um ponto que o nosso irmão José Grosso falou na Casa do Caminho no dia 5 de dezembro. Ele falou para nós, todos que estávamos ali: vocês estão todos angustiados, querendo levantar à custa de muito sofrimento aquelas pessoas que são os amores da sua vida. Então, vocês estão estendendo as mãos a qualquer um que está pedindo socorro e pedindo para levantar? Ou vocês estão querendo dar as mãos àquelas pessoas que vocês querem ver de pé? O que o nosso irmão José Grosso queria dizer com isso? Acorda! Vocês têm um papel planetário de ajudar o todo. Enquanto vocês ajudam o todo, com certeza absoluta, um espírito amigo, um irmão de luta na caminhada vai estar ajudando os seus que você ama.
Se o todo melhorar, todos melhoraremos. E ainda ele nos deu uma advertência naquele dia, que eu tomei muito para mim. O evangelho é lido, ele disse, mas ele não é absorvido. O amor indisciplinado não pode dar lugar ao amor que vem com disciplina e com cuidado. E eu me lembro também muito bem de uma lição de um livro que eu amo, que é A Sombra do Abacateiro, onde estão contadas várias histórias simples do tempo do sábado, que Chico saía para os locais nos arredores de Pedro Leopoldo para poder falar de Jesus, para ver como é que o irmão que vivia ali numa condição um pouco, né, menos abastada do que a dele, que já não era abastada, para distribuir o pão e principalmente o pão da vida, a palavra de Deus. E numa das passagens da sombra do abacateiro, a sombra do abacateiro, ele nos falou da cruz de palha. E eram muitos anos antes do que esse que eu estou vivendo agora. E eu era bem mais imatura do que ainda sou hoje. E aquela lição me tocou profundamente. Que lá Chico falou que é muito fácil para nós sofrer com grandes catástrofes, como a gente está vendo agora na pandemia, com grandes dores, com perdas de entes queridos, mas era muito difícil. Essas eram as cruzes grandes, era muito difícil suportar a cruz de palha, que é aquela cruz que ninguém vê o peso, que é o sofrimento diário, que é o cadinho familiar, onde a gente tem todas as ideias sobre a vida do outro e a gente não enxerga o que se passa com a nossa vida, quando a gente quer controlar tudo no trabalho e dentro da família, quando a gente fala coisas que doem, coisas pequenas, os pequenos incidentes diários. E Chico nos lembrou naquele tempo como que a família é um ponto planetário muito importante de segurança, de crescimento e de reviver coisas não tão boas que nós deixamos para trás em outras existências. E Chico chamou a atenção que a gente devesse melhorar essas cruzes de palha, que são nada aos olhos de muito, mas para quem carrega a cruz de palha, de uma palavra mal falada, de um gesto de amor negado, de uma intolerância, de uma falta de paz, leva a gente para situações que definitivamente impedem o crescimento. E quando Hamed volta para nos ensinar por que será que a gente está vivendo dessa forma, ele diz: tua ansiedade te leva a fazer ou a resolver as coisas com imediatismo. O que poderias executar em um dia, queres fazer em um instante. Por que a gente quer executar a obra de um dia em um instante? Olha quanto tempo Jesus levou para preparar nosso planeta, até chegar no ponto do ser humano poder habitá-lo, com a paciência e o amor, já pensando na criação futura. Por que a gente quer resolver a vida inteira em 24 horas, em um dia de trabalho, em um minuto? Como? Olha para nós agora, há um ano vivendo sob a pandemia. Onde estão nossos objetivos? Cadê nossa corrida agora? Para onde a gente correu? Aonde nós queremos chegar? E ele adverte que nós nunca meditamos sobre o mal que advém de execuções de tarefas mal pensadas, seja ela no campo físico, no campo emocional ou no campo mental. E ele diz, nas Dores da Alma, que é um outro livro dele extremamente importante, o que é ansiedade. E ele fala, a reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar o nosso destino. O que adianta a gente querer fazer tudo em meio segundo, desesperar por tudo, resolver todas as coisas? Se a gente reunir todas as ansiedades que estão dentro do nosso coração e da nossa mente agora, isso não vai poder alterar
nosso destino, somente nosso empenho, nossa determinação, nossa vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. O ontem já passou. Eu lembro de uma passagem do Evangelho que explica essa questão. Eu posso aprender com o meu passado, mas se eu ficar sempre voltando nele, sofrendo ações que até nós mesmos conseguimos hoje, com mais maturação, enxergar que foram erradas, que não deviam ser feitas, a gente aprende com ela e segue, porque o passado não volta. E se a gente ficar permanentemente nos exaurindo, retornando ao passado, o que é que vai acontecer? Nós não temos chance de aproveitar o futuro e nós vamos trazer tanta punição para nós mesmos que vai nos impedir de crescer. Então ele fala que o momento presente é que é transformador. Nós só temos o dia de hoje, amanhã ninguém sabe se nós vamos acordar, o ontem já foi embora. Então ele dita uma normativa muito interessante. Crê com firmeza que Deus nunca erra e sempre está manifestando e se pronunciando em tudo e em todos. Esse é um método eficaz e feliz de se despreocupar. Se a gente cresce em Deus de verdade, a gente sabia que tudo está no tempo certo, da maneira correta. E aí ele nos questiona. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom, será que nós temos verdadeiramente a ideia completa dos atributos de Deus? Será que a gente sabe recitar os atributos de Deus, mas a gente não compreende eles com o coração? Que pai da terra daria um remédio amargo ao seu filho se ele pudesse dar só o doce? E se fazendo um paralelo da nossa pequenez, o que é que Deus espera de nós? O que é que Deus deixa para nós todo o tempo ao nosso alcance? Será que a gente sabe de verdade crer em Deus e entender o amor de Deus, a justeza e a bondade desse Pai Criador? E Hamed também nos chama na questão do perfeccionismo, e ele diz que o perfeccionismo impõe-te realizar tarefas impecáveis, quando poderias fazê-las somente com esmero, mas não com perfeição. A gente sempre costuma dizer da boca para fora que o ótimo é inimigo do bom, mas a gente quer o perfeito, porque a gente se considera perfeito. Isso não é orgulho? Ao invés de viveres cada dia como uma alegre e fascinante viagem de aprendizado, tomas a vida como uma expedição cansativa, constrangedora e de metas inatingíveis. Esses não somos nós? Quem tiver coragem de dizer que isso não é o nosso retrato, vai estar faltando com a verdade. Então, por que a vida não é fascinante? Por que eu não glorifico? Por que eu não tenho gratidão por tudo que eu vivo? Não, a gente chega em casa ao final do dia moído, despedaçado, cansado, reclamando. E sabe o que é reclamar? É clamar 2 vezes. Então lá vem mais aprendizado, do mesmo jeitinho, enquanto a gente reclamar. Nós vamos estar pedindo mais uma experiência daquela. Então, ele nos coloca com muita assertividade que o perfeccionismo é inimigo de nossa paz interior. E aí ele coloca isso como rigidez no outro livro, que é As Dores da Alma, que ele diz que os erros são quase sempre inevitáveis para quem quer avançar e crescer. A gente não quer errar nunca, vamos ficar dentro do nosso quadradinho trancado. Lembra dos tesouros e dos talentos que cada um traz? Como é que nós vamos multiplicar se a gente ficar parado? E será que a gente não tem o direito de errar e acertar? Sem errar e acertar, nós não vamos avançar nem crescer. Isso é considerado acidente de percurso, contingência de nosso processo evolutivo, que todos nós, graças a Deus, estamos destinados a viver. E aí eu chamo vocês para uma ocorrência da Terra
extremamente presente no nosso tempo. Não sei se vocês já viram falar sobre a síndrome de Burnout. Provavelmente sim, porque é uma questão muito discutida nos dias de hoje. São pessoas que chegam num tal estágio de querer ser perfeito, fazer tudo em meio segundo, cumprir metas inatingíveis, intangíveis, que a gente exaure tanto e cansa tanto e sofre tanto que o trabalho se torna uma dor permanente que leva muitas pessoas até a tentarem o suicídio e até, infelizmente, a executá-lo. Então, nesse sentido, a síndrome de Burnout é só um ponto lá no topinho do iceberg. E outra coisa que eu queria dizer a vocês é que hoje, no nosso país, todo mundo pensa na pandemia, todo mundo pensa em tudo que está ocorrendo. A cada minuto nós temos 1,5 morte cardíaca. Viram como que os jovens estão morrendo de doenças que a gente só considerava acontecer depois de longo tempo de vivência, né? Quando a nossa máquina orgânica estava exaurindo, quantas pessoas muito jovens a gente vê hoje infartar? Por que nós estamos fazendo isso conosco mesmo? Dia desses, preparando uma aula, eu entrei na Sociedade Brasileira de Cardiologia e lá tinha um coraçãozinho que chama cardiômetro, que enche o sangue e vai descendo. E tudo que está descendo, eu perdi a conta de quantas mortes estavam ocorrendo naquele minuto. Morte do coração. Então, quando alguém hoje é mais suscetível ao SARS-CoV-2, a Covid, porque é cardíaco, de quem será a culpa? Do vírus ou da maneira extremada que cada um de nós está vivendo exaurido? Lembra quantas vezes a gente viu que o Japão tem um alto índice de suicídio, principalmente entre pessoas mais jovens? Tem empresas que já tem uma caminha lá, que os jovens já não voltam para casa. Eles trabalham de maneira até exaustão, ganhando hora extra e esquecem que existe uma vida lá fora. Quase todo o tempo a vida está dentro desse modo de operar de hoje, que é todo baseado em mídia. Existe muito benefício vindo desse progresso, mas existe um malefício também. Eu me lembro certa feita que o velho Tomé, nós estávamos discutindo sobre a questão do corpo, sobre o cuidado com o corpo. Será que deveríamos cuidar do corpo, como muitos de nós fazemos, esquecer o cuidado com o espírito? Ele sorriu na simplicidade de um preto velho e disse para mim: minha filha, imagina se um Stradivarius de madeira podre poderia tocar uma música celestial. Esse corpo que Deus te empresta por misericórdia, ele é a caixinha da sua alma. Nós temos que aprender a não exaurir, não desgastar, não estragar essa máquina. E todo mundo sabe, eu tenho certeza aqui, que Chico Xavier, quando desencarnou, ele pediu para passar primeiro aonde o corpo dele estava sendo velado. E ele beijou o corpo, ele se ajoelhou e agradeceu a máquina orgânica que tinha servido à evolução do seu espírito. Então, o que é que nós estamos fazendo, né? Síndrome de Burnout, milhões de morte cardíaca, altas taxas de suicídio, aonde nós queremos chegar. Deus permite que o erro integre nosso caminho e, aliás, ele faz parte de nossas condições evolutivas para que a gente possa aprender, assimilar as experiências que a gente tem na vida. A gente nem olha para elas porque a gente não tem tempo nem de digerir aquilo que nos acontece. Então, os erros, eles são ocorrências consideráveis, admissíveis pela legislação do nosso Criador. Então, a gente está querendo ser mais majestoso, né, do que o grande majestoso. E Hamed, então, nos coloca que hoje no mundo a gente tem uma insegurança tão grande que nos induz a concretizar efeitos e eventos
não para nossa realização interior, mas para que a gente possa receber aplauso do nosso entorno. Por que a gente faz isso com a gente mesmo? A necessidade de te sentir superior te traz um elevado dispêndio de energia emocional. Quem de nós pode não dizer que vivencia isso hoje? Por que a gente tem que fazer tanto, produzir tanto, mostrar tanto? Para quê? Para quem? E aí ele nos coloca no livro das dores da alma que isso é um sentimento de baixa autoestima. Quando a gente até chega a sentir autopiedade. Nossa, mas eu sou tão bom. Nossa, mas eu faço tanto porque ninguém me enxerga. Porque eu não sou amado, porque eu não sou querido, porque eu não estou nas rodas. Que roda? Roda de quê? Para onde a gente deveria estar elevando o nosso olhar? E aí gera uma outra questão que é a autopiedade. E a autopiedade de acreditar que a gente é muito, fez tanto, e a gente não consegue se inserir no contexto. Por que a gente quer se inserir num contexto onde a gente não encaixa? E aí ele conta que isso vai causar em nós até uma invalidez psíquica, que vai induzir perda de confiança em nós mesmos, de difícil tratamento para retornar nossa autoestima, o conhecimento de quem somos nós, uma fagulha de Deus. Que importância nós temos dentro de toda a questão planetária? O que é que nós viemos fazer aqui? E aí hoje existem várias técnicas de tratamento, várias técnicas de meditação, e tem uma que eu ainda não conheço 100%, mas eu comecei a trabalhar pelas minhas dificuldades, que se chama mindfulness, que é a atenção plena no momento presente. É você dar uma parada quando alguma coisa te desvia, no momento que você está fazendo um trabalho, você está pensando, você está fazendo algum tipo de ação, sua mente voa porque você já está pensando na outra coisa que você tem que fazer. Então você para, respira profundamente, medita naquela situação, reposiciona e segue. E lá, nessas questões avaliadas, de estar ali pleno no momento presente, a gente entende que tem uma síndrome do estresse que vai sempre nos levar a ativar nosso sistema simpático, que é o nosso sistema que faz disparo de adrenalina, acelera o coração, e depois o sistema parasimpático, que contrafaz essa ação, contra-ataca essa ação, ele tem que ser exaurido para conseguir conter aquela montanha de adrenalina que a gente jogou dentro do corpo. Vocês acham que o sistema, essa máquina que Deus fez, é perfeita, mas ela estraga. Então, nós vivendo dentro dessa insegurança, né, dessa baixa autoestima, querendo tudo a todo custo, pertencer a tudo, fazer tudo, nós não somos onipresentes nem onipotentes. Então a piedade vai nos trazer um sofrimento moral de pesar que sentimos por autopunição, segundo Hamed. Nós vamos nos tornar vítima de nós mesmos e vamos somatizar emoções negativas em forma de doença. O planeta está adoecido, gente. Doentes não são somente vítimas inocentes de algum desarranjo da natureza. Há quanto tempo Hamed falou isso? O vírus está aí circulando. Mas por que será que as comorbidades, como muitas que a gente conhece, excesso de peso, doença prévia cardíaca e muitas outras, por que nos torna mais suscetível, não só a infecção viral, como um adoecimento grave, que acontece em uma faixa só de pessoas? Então nós não temos a obrigação de cuidar da nossa caixinha, do nosso Stradivarius? Que música celeste poderá ser tocada em nós se a gente exaure nosso corpo com promessas feitas de nós para nós mesmos? Muitas vezes promessas absurdas. Aonde a gente quer chegar, a gente não é Deus. Muito antes, pelo contrário, né? Somos falíveis.
E Hamed nos diz que nossa exaustão não é produto do nosso trabalho no bem, nem perda energética na doação de força, o edifício do Cristo, mas ele é produto, nossa exaustão é produto de um ego onipotente. A gente acredita que a gente tudo pode, que a gente tudo faz e que tudo a gente deve fazer. Mas será que o trabalho com Cristo cansa? Aí, Paulo de Tarso vem nos dizer: por isso eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Porque quando sou fraco, é aí que eu sou forte. O que Paulo queria dizer com isso? Que no labor cristão, o esforço e o desgaste são restaurados. A criatura se alimenta energicamente, entra em contato com os potenciais internos que estão dormindo dentro de nós. Só a partir dessas vivências cristãs, quando a gente conseguir entender que a gente é parte de um todo muito grande, que a gente não tem que ser orgulhoso, que a gente não tem que ser egoísta, que tem muito trabalho do Cristo para a gente produzir, para a gente fazer. E aí sim é que vão vir os prazeres da alma. Então, André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, nos chama a atenção para a calma. E Hamed nos diz: portanto, tem calma. Calma não é lentidão ou desleixo, é antes de tudo conquista de quem aprendeu que o Criador sempre faz a sua parte. Lembra? Será o que nós acreditamos? Que conceito nós temos de Deus? Será que são conceitos que a gente vivencia, que estão internalizados em nós? Então o Criador faz a parte dele, esperando que nós, as criaturas, igualmente vamos fazer a nossa. E ele nos diz: lembra-te que a tua parte é uma pequena parcela que deve ser retirada de tuas forças e utilizada de conformidade com teus limites, ou seja, proporcionalmente às nossas conquistas e às nossas possibilidades. Ele não está pedindo a nós coisas extremadas, ele está pedindo o tempo de um sorriso, o tempo de um afago, o tempo de uma conversa, o tempo de ouvir o outro, o tempo de uma parada para conversar, para distribuir um alimento. Não são coisas exorbitantes, e naquele momento é o tempo da gente ter o refazimento, porque a gente alcança ali a paz da coisa certa executada, e é o tempo que outros estão trabalhando para o nosso refazimento. E André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, nos diz: calma. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns segundos para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, ficar intranquilo vai trazer o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízo material, a reclamação é uma bomba atrasada, porque o prejuízo já aconteceu e vai lançar um caso novo, mais dor, mais angústia. Se você perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática, junto de outros amigos que talvez estão esperando para cruzar o seu caminho. Se você deixou alguma oportunidade valiosa para trás, para que você vai se inquietar? É desperdício de tempo. Ontem não é ontem? Alinha, aprende com aquilo e vamos viver o momento presente. Se contrariedades aparecem no ato de esbravejar, afastará de você o concurso espontâneo. Tenha contrariedade? Muda a faixa vibratória. Deixa quem está te contrariando ali ou aprende com aquele efeito adverso. Se você praticou um erro, é aquilo que a gente já discutiu. Aprende com o erro e segue. Porque se você se desesperar com aquele erro, se sentindo inutilizado, falido, isso é uma porta aberta a faltas maiores, que na maioria das vezes
como é que a gente se alinha com forças menos positivas, emitindo energias que são menos positivas. Se você não atingiu, né, aquele limite estratosférico que você desejava, o desespero, a impaciência fará mais larga distância entre você e o objetivo que você vai alcançar. Acalma, faz uma parada, respira, analisa a situação, segue em frente. Seja qual for sua dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo serviço por solução. E eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, e eu gosto sempre de ler todas as introduções, mas nem sempre eu leio a orelha da página. E para entender um pouco mais sobre exaustão, eu, de maneira muito diferente, eu fui ler a orelha do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver. E lá estava a resposta para mim de muitas coisas. E Hamed diz ali, só na orelhinha do livro: o cosmo pode ser comparado a um incomensurável arquivo vivo que guarda inúmeras coleções de obras-primas. Cada texto escrito representa as diversas experiências que tivemos nas múltiplas encarnações ao longo do tempo. Ou seja, ali no cosmo, aqui no cosmo, está o cadinho de todas as experiências que nós vivemos e que outros viveram. Então, a coletividade é o bem mais precioso que o nosso planeta tem. Cada um de nós é o somatório desses mesmos textos, compilados num único livro. Em virtude disso, podemos encontrar anotações sagradas nas entrelinhas de nossa própria alma. Isso me deu uma alegria tão grande poder ouvir de Hamed que aqui dentro da essência, nas entrelinhas da minha alma, que eu não tenho tempo de me enxergar, de me ouvir, de meditar, porque estou sempre correndo, aqui dentro também tem anotações sagradas, aqui dentro também tem experiências pretéritas que eu posso usar na encarnação presente, mas se eu tiver o tempo de me ler, né? A divindade colocou um selo cunhado no espírito, mas apenas quem o vê descobre sua filiação celeste. Será que nós estamos correndo demais, exaustos demais, para enxergar que nós somos um pedaço de Deus? Cada um de nós é uma obra-prima de Deus, única, com características peculiares. Para que eu vou tentar mudar o outro se eu não consigo nem me enxergar? Vamos aproveitar essa obra-prima que Deus fez, que é única. Como somos todos livros diferentes, o sucesso de uma vida plena é lermos e a partir daí nos expressarmos perante o mundo, usando a nossa originalidade. Nós somos originais, somos únicos, somos uma fagulha de Deus Pai. Será que nós não podemos dar nenhum pedacinho de contribuição para a melhoria do mundo? Será que nós não podemos ser gratos? Será que nós não podemos entender esse tempo pandêmico como um tempo que está sendo dado para o planeta, ao invés de uma guerra mundial, mas um tempo de refazimento, de entender que somos uma coletividade, filhos do mesmo Pai, portanto irmãos. Jesus já nos ensinou isso há mais de 2000 anos atrás. O que a gente está esperando para aprender? E diante dessa oportunidade, que nós devemos muito meditar sobre ela, eu agradeço essa oportunidade que eu tive de repensar tantos pontos. E eu gostaria de rezar agora a oração do Pai Nosso em agradecimento a tudo quanto temos todos nós recebido. Nossa vida é maravilhosa.
Nós temos que espalhar esperança, alegria. Muitas coisas muito importantes estão acontecendo no planeta agora. Não é um bom tempo de pensar por que nós e todos os nossos irmãos, a coletividade terrena está exaurida? Por quê? Para quê? É tempo de refazimento, é tempo de alegria, é tempo de entender que Jesus, que é o nosso mestre, está no leme. Vamos fechar os nossos olhos e pedir a Jesus, através desses amigos maravilhosos que sempre temos em nosso convívio, que estamos sim, Mestre amado, prontos para reaprender o que trouxemos, para entender nossas escrituras sagradas, para fazer o melhor que podemos pela coletividade. Obrigada, Jesus, por esse planeta tão lindo, por essa montanha de amigos do plano de lá e do plano terreno que o Senhor nos permite, o convívio agradável e amoroso, a nossa família terrena, a quem devemos amor e respeito, cada um em sua faixa. Colocamos a nossa mente e o nosso coração, Jesus, prontos ao entendimento, a receber todas as bênçãos que cada dia chega até nós. Não está mais no tempo de sermos filhos seus ingratos. Vamos ter gratidão, vamos ter alegria, vamos sorrir mais, vamos nos tratar com mais leveza, mais cuidado, menos dureza. Vamos parar de distribuir dentro de nossas famílias cruzes de palha. Chico já nos dizia, para quê? As pequenas dores diárias. Vamos procurar viver melhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, Senhor, o pão do corpo, o pão do Espírito, nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas faltas, assim como perdoamos também aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em nossas novas faltas, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Gratidão pela nossa vida, gratidão por esse maravilhoso tempo planetário. Que assim seja. Graças a Deus. Chegamos ao final de mais uma reunião, de mais um estudo. Agradecemos a todos vocês que ficaram conosco até esse momento. Agradecemos também a nossa irmã Edel pelo excelente estudo, excelente reflexão de um tema muito importante trazido pelo nosso irmão Hamed. Agora, para aqueles que não estiveram conosco do início da reunião, voltamos a falar sobre a reunião de tratamento. Ela ocorrerá ao primeiro e terceiro sábado de cada mês, sempre de 8 às 9 da manhã. E aqueles que quiserem uma informação, uma orientação, até mesmo uma psicografia de um ente querido, vou disponibilizar o meu telefone. E aqueles que conhecerem algum tarefeiro, sintam-se à vontade para passar os dados para cada um desses irmãos. Nós vamos precisar do nome completo da pessoa, ou da doente desencarnado, ou para aquele que necessita do tratamento. Nome completo, data de nascimento ou desencarne, endereço e motivo pela qual está entrando em contato conosco. Então, queridos amigos, queridos irmãos, tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. Queridos irmãos, boa noite. Dando continuidade aos trabalhos da noite de hoje,
nós gostaríamos de lembrar da questão 658 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação se a prece é agradável a Deus. E é respondido a ele que sim, a prece é agradável a Deus quando ela é ditada pelo coração. Então, se estamos nós e Deus, posto que somos uma fagulha do mesmo, nós temos o poder com o nosso coração e a nossa mente de trazer para nós todas as energias benditas que vão nos curar, nos tratar, melhorar o nosso condicionamento físico, emocional e mental. Vamos chamando a Deus Pai Todo-Poderoso, inicialmente, ao Mestre amado Jesus e aos nossos mentores e guias espirituais, rezando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como buscamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e respirar de maneira lenta e contínua, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Vamos nos transportar para essa natureza maravilhosa desse planeta que Jesus, nosso príncipe planetário, governador, preparou para todos nós. Vamos acalmar nossa mente, o nosso coração e levar o que temos de melhor em nós até essas águas, essa mata. Vamos esquecer tudo que está ao nosso redor. Caminhando nessa mata, ouvindo o som dos pássaros. Vamos entrar nessa cachoeira e deixar que toda essa água lave tudo que há em nós de mágoa, de dor, de ressentimento, de falta de tranquilidade, de angústia, de medo, de aflição, indo embora com a água todo e qualquer mal-estar, sentimento menos bom que esteja em nós. Respirando continuamente, inalando pelo nariz e soltando pela boca. Vamos deixar que essa água, a partir do nosso chakra coronário que nos unifica com o Pai, vamos limpando todos os nossos chakras, unindo todos em uma energia potente, poderosa de refazimento. Não estamos só, somos uma fagulha de Deus Pai. Temos conosco o nosso Espírito Guardião. Vamos imantar todo o nosso organismo, todo o nosso corpo em verde, que é a cor da cura, trazida pelas matas e seus elementais. Em seguida, vamos transportar a cor rosa do amor, que trará para nós um grande bem-estar em nosso chakra cardíaco. E vamos agora trazer a cor do manto azul de nossa Mãe Santíssima a envolver todo o nosso corpo em azul, que é a cura do emocional, a cura de todas as dores mentais, acalmando nosso corpo, nossa mente. Devagar e continuamente, vamos deixar que o nosso corpo mental, espiritual, emocional se unifique com essa natureza.
Vamos ouvir o canto das águas, o canto dos pássaros, o vento na mata. Somos como essa natureza